Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a sua casa e com toda a sua família. Eu sou o pastor Gedeilson Braga, estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração e que você venha ter uma semana abençoada por Deus, que hoje, segunda-feira, venha ser para você o início de conquistas, de vitórias, de lutas, de peleja, mas sabendo que você é uma vitoriosa, é um vitorioso, nós somos sim vencedores. A palavra que eu vou ler é no livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo é o 19, o 20 e vou também ler o 26. Acompanhe essa leitura. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, no versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Que palavra, né? Palavra do Senhor. Você sabe o que aconteceu aqui, né? Morreu Faraó com seu exército e com seus cavaleiros. Ao refletir essa palavra, ao meditar essa palavra, logo agora pela manhã, lendo, pedindo a Deus que Deus nos desse aqui uma direção, pedindo para que o Senhor viesse falar conosco nesse momento, nesse início de dia. Talvez você vá ouvir essa mensagem, já é à noite, é meio-dia, ou até pela madrugada, mas Deus há de falar com você. E você, dentro dessa palavra, você pode ter até uma resposta de Deus, uma direção do Senhor, um conselho de Deus. Veja que esse povo foi escravizado por muitos e muitos anos. Deus tinha prometido para Moisés que tiraria esse povo das garras da escravidão, das garras de Faraó. E assim o Senhor fez. Depois da 10ª praga, o Senhor tirou o povo hebreu, o povo israelita ali, da mão, da escravidão do Egito, da mão de Faraó. Mas Faraó não se conformava vendo aquela perca, e a vontade dele foi de destruir, foi de realmente exterminar o projeto de Deus, o plano de Deus. E aí, meus irmãos, Faraó escolheu 600 cavaleiros, homens preparados para uma guerra. Mas o exército ali de Faraó, do Egito, para lutar contra o povo de Deus e o destruir e o matar. E aqui diz a palavra, se você for ler no capítulo 14, no começo, você vai ver que o povo estava aflito ali, onde Deus mandou Moisés com a vara tocar nas águas, as águas se abriram, eles entraram. No meio desse povo tinha mulheres, tinha crianças, tinha pessoas de idade. Então era muito fácil para aqueles homens se aproximar e alcançar Moisés com o povo de Deus. Mas, irmão, Deus colocou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo que clareava para Israel. E essa coluna estava diante deles. Mas quando Faraó se aproximou, aquela nuvem ela ficou atrás ali e ela continuou como que uma lâmpada para o povo de Deus, mas para o povo inimigo, para os soldados inimigos de Faraó, era escuridão total. E depois, o anjo
tirava a roda dos carros, que era dos cavaleiros de guerra, que estava ali se aproximando de Israel, do povo de Deus. E aqui está revelando, né, nesse versículo 26, nesse versículo 20, aliás, que aqui o Senhor fez que aqueles homens, os inimigos, eles mesmos vissem e confessassem com as suas bocas: vamos fugir da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles. O Senhor peleja por eles. O Senhor está pelejando contra nós. O Deus de Israel está contra nós. Fujamos. E aí Deus deu ordem para Moisés no versículo 26, que era para ele tocar sua mão nas águas do mar, e que as águas iriam se fechar sobre os egípcios, com seus carros e com seus cavaleiros. Hoje o Senhor fala com você essa palavra, é palavra de sentença. Sentença sobre os nossos inimigos, os nossos adversários. Por isso que é importante você ficar dentro do plano de Deus. Esse povo ouviu a voz de Deus. Eles fizeram o que Deus pediu para eles fazer. Por isso que eles agora estão aí, vendo mais uma vez a mão de Deus agir por eles. Eu te convido para você refletir mais nessa palavra, porque eu quero orar por você. E quero que você compartilhe também este áudio, esta mensagem. Entenda, Deus peleja pelos seus servos. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que Deus peleja por aqueles que nele confia e espera. Nesta manhã, hoje dia 28 de novembro de 2022, Deus está dizendo para você, serva do Senhor, você servo de Deus, você meu irmão católico, você espírita, você livre pensador, entenda esta mensagem. Você crê que Deus está falando com você? Abrace o plano de Deus na sua vida. Queira Deus. Queira servir esse Deus Todo-Poderoso. O Deus que tirou o seu povo da mão de Faraó. Libertou ele lá da terra do Egito. E foi glorificado em Faraó. Neste momento eu te convido para você refletir essa palavra e ver que Deus irá sim pelejar por você, por mim e pela nossa família. Deus irá pelejar por essa pátria. Deus irá pelejar por aqueles que confiam no Senhor. Deus há de trabalhar pelos seus propósitos e objetivos. Não desista. Servo do Senhor, não desiste. Ainda que ele esteja abatido, no chão, desolado. Mas o Senhor sempre vai ter uma palavra de motivação. Lembra de Elias? Pois Elias achava que já era o fim. Até a morte ele pediu. Mas o Senhor veio ali, o anjo do Senhor, colocou sobre ele ali pão, água, e disse: Elias, come e bebe, pois longo ainda é a tua caminhada. Não é o fim. Deus tem uma obra na sua vida, mas Ele quer que você creia. Busca Deus, procure uma igreja. Adora o Senhor, vá buscar o Senhor, vá buscar o conselho da palavra de Deus. Você tem Bíblia? Leia a Bíblia. Medita na palavra de Deus, como está escrito no Salmo 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Medita na lei do Senhor, tenha prazer nela, o Senhor te abençoará. Eu vou orar por você. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento. Eu te apresento a minha vida, meus filhos, te apresento toda a minha família. Eu te apresento aqueles que estão conosco na igreja, os membros da igreja. Te apresento obreiros, famílias. Senhor, repreenda todo vírus contrário, toda enfermidade, toda infecção gripal, todo vírus do Covid, repreende agora em nome de Jesus. Ó Deus, repreenda os espíritos da mentira, da confusão, o demônio da contenda. Senhor Deus, expulsa os espíritos malignos que entrou na política para dividir as famílias, dividir as nações. Expulsa esse mal, expulsa esse demônio, Senhor, e coloca a paz sobre o nosso país. Seja conosco, Senhor. Visita as almas que estão necessitadas, visita os detentos, os presidiários, visita os médicos, as enfermarias, os hospitais. Visita nesse momento, Senhor, aqueles que estão presos no crime, na droga,
aqueles que estão se separando, se destruindo, os demônios entrou ali um demônio que tem causado contenda, briga, ódio. Coloca a paz sobre essa casa agora, Senhor. Coloca a tua mão. Senhor Deus, que todo espírito de infidelidade repreende agora sobre esse casamento. Entra nessa mente, expulsa esses espíritos contrários, Senhor. Visita esta mãe que está orando pelos filhos agora. Visita, ó Deus, responde a oração desta mulher que ora pelo esposo e pelos filhos. Visita esta criancinha que está doente. Eu te apresento aquela irmã que me pediu oração porque vai fazer uma cirurgia. Aquela outra mãe lá, Senhor, que falou para que eu orasse pelo filhinho dela, Senhor, que também está para passar por um procedimento cirúrgico. Estamos aqui unidos e intercedendo por aquelas vidas, Senhor. Senhor, eu te apresento aqueles meus irmãos que torcem por nós, que oram por nós. Senhor, visita a minha saúde, tem de misericórdia de mim. O Senhor sabe o quanto que estamos frágeis, Senhor, mas estamos na sua mão. Seja conosco essa casa. Ó Deus, faça que esse áudio, que essa oração alcance muitas pessoas através da rede social. Abençoe a irmã Sabrina que nos ajuda no compartilhar. Abençoa ela e a família dela, Senhor. Pai, eu te apresento os cultos na igreja primitiva, restaurando vidas. Os cultos de terça-feira à tarde, amanhã, às 15 horas. Te apresento os cultos de quarta-feira de doutrina, que é uma bênção do Senhor. Culto de ensinamento. Culto de sextas-feiras, Senhor, com o pastor José Miguel. Culto de sábado de manhã, das 8 às 10, com a missionária Ruth. Usa tua filha poderosamente. Também os cultos de domingo, Senhor. Opera nos cultos de domingo, Senhor. Faz uma grande obra ser realizada através da palavra, dos louvores que ali é entoada. Cura, Senhor, liberta e faz a obra e nos dá vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, você, a sua casa, a sua família. Que essa palavra fique em seu coração. Tenha uma semana abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. E compartilhe este áudio a outras pessoas que você sentir. Compartilhe esta mensagem a outros ouvintes que vão ouvir a palavra e vão ser visitados por Deus. E vai ter resposta nessa mensagem. Deus abençoe.